Paixão de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha, que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui está tuas espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo
tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e o outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia e desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois há muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos.
Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei de diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuavam a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Acima dele havia um letreiro: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas.
havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Semana Santa no nosso país ainda é muito viva, ainda é muito experimentada, mas as pessoas parece que reduzem a Semana Santa aos sentimentos. É bem verdade que a Semana Santa coloca diante de mim, diante de você, a mais cruel injustiça que a história da humanidade já registrou. Um inocente paga pelos erros de toda a humanidade. Se a nossa história começa com a desobediência de Adão, ela não termina com essa desobediência. Ela termina com a obediência do novo Adão, que é Cristo. Mas existe um caminho que vai desde Adão até Cristo, e um novo caminho que tem início com Cristo e nos conduzirá até a eternidade. Antes de Cristo, a humanidade sentia o peso da desobediência. Depois de Cristo, a humanidade oscila entre atos de desobediência e a sua busca por obedecer a Deus e realizar a sua vontade. Não basta que eu e você nos sentamos sensibilizados por tudo que aconteceu com Jesus. Tem que ser mais do que isso. Eu e você precisamos assumir na nossa vida a vida de Cristo. E assumir a obediência como caminho de felicidade. Obediência a Deus como caminho de felicidade. E na obediência a Deus, eu e você experimentamos a força do amor que tudo restaura, tudo renova. Porque se olharmos bem, atentamente para estas leituras que acabamos de ouvir, nos damos conta de uma coisa: Jesus está no centro das atenções e todas as outras pessoas que entraram em cena em função dele. Cada um teve a sua participação. Vocês tiveram que responder coisas que talvez pessoalmente não gostariam de ter dito. Crucifica-o, crucifica-o. Porque muitos de nós pensamos assim: se eu estivesse lá, isso não aconteceria. Mentira. Acontece hoje. Eu e você estamos crucificando Cristo no pobre sofredor, que continua pobre e continua sofredor. Eu e você continuamos maltratando Cristo quando nos fazemos incapazes de olhar a necessidade do próximo, de assumir a necessidade do próximo como se fosse nossa. O Evangelho que começou com a instituição da Eucaristia, hoje, terminou no sepulcro. O Evangelho que começou com Jesus e os homens, termina dizendo que as mulheres é que ficaram de prontidão. Porque serão as mulheres e não os homens que irão ao encontro do Senhor no sepulcro, com a intenção de completar os ritos, mas não só, para mostrar uma verdadeira devoção e amor a Jesus. E exatamente porque as mulheres que continuaram tomando iniciativa, é que Jesus aparece primeiro a uma delas. Ele entrega a mensagem que eu e você vamos ouvir no Sábado Santo. A mensagem de que a maldade que praticaram para com ele e a morte a qual o sentenciaram não prevaleceram. Prevaleceu o seu amor de aceitar este sofrimento, assumir a nossa morte como sua, para que eu e você tivéssemos vida. Chegou o momento de eu e você pararmos de instrumentalizar Deus em nossa vida. Não sei se notaram, mas depois que prenderam Jesus, ele foi levado para lá e para cá. Sai da mão de um, vai para a mão do outro. Sai da mão do outro, vai para o outro. Sai da mão do outro, vai para o outro. E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. Como se Deus fosse
uma bola que a gente passa de mão em mão, ou uma batata quente que ninguém quer segurar. Porque assumir uma vida de fé é encarar Deus de frente e aceitar o seu amor. Eu tenho um pedido a fazer, e acredito que vocês são capazes de acolher. Não sejamos cristãos de Semana Santa. Não sejamos cristãos somente uma ocasião no ano, como se nós tivéssemos que passar por um descarrego, para a gente se sentir bem e dizer, cumpri com a obrigação. Diante de Deus ninguém está obrigado a nada. Ou aceitamos o seu amor, ou o seu amor não nos transformará. Acolhamos este Jesus que se entrega por nós, que assume a nossa fragilidade e nos dá a coragem de dizer como Ele: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Que eu e você possamos caminhar por esses dias desta Semana Santa hoje que inauguramos, com duas pernas, a perna do amor e a perna do perdão. Que estas duas pernas sejam muito habilidosas em nós, não apenas para andarmos, mas corrermos numa fé viva e operante que nos ensina a viver das graças que Deus está derramando sobre cada um de nós e através de nós para as nossas famílias. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa, vamos levar o nosso raminho. As pessoas de casa que já não acompanham mais a vida de igreja vão olhar para nós e vão ficar esperando para ver o que a gente vai fazer. Que nenhum de nós dê a ocasião para os nossos familiares dizerem assim: tá vendo lá, acabou de vir da missa, olha o que está fazendo dentro de casa. Não, mas que os nossos familiares possam olhar para nós e dizer: aconteceu alguma coisa, está diferente. Eu e você, se queremos nos salvar, temos que começar a salvar nossas famílias. E para salvar nossas famílias, precisamos ser uma presença viva de Cristo dentro de nossas casas, certos de que não nos faltará a sua graça e o seu auxílio, e que o testemunho de vida seja coerente, sem medo, porque Cristo nos fortalece com a sua graça. Não apenas nos diz que é possível, mas nos ensina a fazer o que é necessário. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amai-vos como eu vos amei. Prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Eis a síntese da missa de hoje. Eis a síntese de toda a Semana Santa. Que a força do amor do Senhor nos restaure, nos fortaleça, nos enriqueça e nos ajude a testemunhar por palavras e ações o amor do Senhor. Vamos voltar para Deus de todo o coração. Vamos voltar para a igreja de todo o coração. Apesar dos nossos erros como homens e mulheres de igreja, apesar dos erros que a mídia costuma se aproveitar, porque, não sei se sabem, a semana passada eu não estava aqui, essa semana toda, eu estava em Parintins, no Amazonas, pregando o retiro dos padres da diocese de Parintins. E num determinado momento, o Dom Juliano, que é bispo de Parintins, deu um exemplo fantástico. Ele disse: numa floresta, uma árvore abatida faz mais barulho do que todas as outras que estão crescendo. E na igreja não é diferente. Quando um de nós é derrubado, a mídia faz um estardalhaço, barulho. Enquanto isso, a santidade está crescendo silenciosa dentro da igreja. Ouvi muitas lamentações. Um padre italiano que já está no Brasil há mais de 50 anos, tem mais tempo de Brasil do que tempo que teve na Itália. Ele disse: estão acabando com a Amazonas de maneira silenciosa. Chora com tristeza o que estão fazendo com a floresta. Mas o que eu e você estamos fazendo da vida cristã que Deus nos deu, assim como o ser humano é capaz de destruir a floresta amazônica, eu e você somos capazes de destruir a graça de Deus na nossa vida. De que lado eu e você vamos ficar? Talvez a gente num momento fique do lado dos apóstolos, com medo. Mas eu tenho uma proposta, de que a gente aceite ficar do lado das mulheres, que não abandonaram nem mesmo
o corpo do Senhor no sepulcro. Porque Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Enquanto houver vida, eu e você temos que lutar para que o bem prevaleça sobre a maldade, lutar para que a justiça prevaleça sobre a injustiça, lutar para que a verdade prevaleça sobre a mentira. Vivamos esta semana com muita vontade de expulsar de nós tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que não é bom nem para mim nem para você. Mas para que isso aconteça, temos que acolher Jesus e o seu mistério pascal, o seu mistério de paixão, morte e ressurreição, mistério de amor. Tomemos posse dessa graça. Saiamos desta igreja convencidos do amor de Deus e levemos este amor por palavras e ações para dentro de nossos lares, para os nossos locais de trabalho, por onde nós passarmos, e convidemos as pessoas para que venham participar da Semana Santa. Não basta pedir a Deus uma chance, é preciso que eu e você sejamos uma chance de Deus na vida das pessoas que há muito já abandonaram Deus e a sua igreja. E a gente nem precisa sair de casa para encontrar, porque está dentro de casa. São nossos parentes, são nossos familiares, são nossos amigos.